Damares denunciou, Aimee cantou e o filme narrou. Não é sobre quem falou, é sobre o que estão falando. E o mais importante é que o grito foi ouvido. Os olhos do Brasil se voltaram para a ilha do Marajó nesses últimos dias, após a canção Evangelho de Fariseus de Aimee viralizar nas redes sociais. E eu particularmente estou encantado de ver a revolução que esta canção causou e ainda vem causando. E tudo que foi colocado na canção, de fato, é muito válido para esses dias que estamos vivendo. E acreditem, tem nomes grandes e pessoas influentes nessa bagunça toda. Gente poderosa, artistas, políticos e pessoas que nem desconfiamos. São pais vendendo filhos para magnatas, crianças de 5, 6 anos que têm o seu corpo oferecido em troca de míseras moedas. É muito lobo em pele de ovelha lucrando com o sofrimento dos inocentes. Mas a luz de Cristo está trazendo a podridão para fora. E penso que essa repercussão toda é Deus respondendo à oração de alguém naquele ambiente. Não tenho dúvidas que Aimee foi boca de Deus para o Brasil e talvez até mesmo para o mundo nesses últimos dias. Mas por que essa música está causando tanto incômodo em alguns pastores e líderes evangélicos? A resposta é muito simples, é porque a religião, ela tenta matar tudo aquilo que não consegue controlar. E ao invés de criticar a canção, eles deveriam ler linha por linha, frase por frase e fazer uma análise pela Escritura e pelo Evangelho, onde é que está o erro desta canção. Um dos motivos que não fizeram isso é porque a leitura da maioria da liderança é uma leitura precária. Bom, para nós a palavra fariseu traz uma ideia pejorativa, mas no contexto bíblico não era pejorativa, era apenas uma classe de pessoas dentro do judaísmo que acreditavam na leitura e na interpretação de uma certa perspectiva. E Jesus, por muito tempo, ele combateu esse grupo, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. E por isso o termo fariseu ganhou esse sentido pejorativo. Mas, biblicamente falando, não é esse o sentido. Então, para nós, com esse linguajar brasileirado nosso, fariseu é o mesmo que dizer hipócrita. Então a ideia da compositora ao escrever Evangelho de Fariseus é o mesmo que dizer Evangelho de hipócritas. Observa só a música dela. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos. Essa ideia de campanha não é simplesmente fazer campanha do sal, da água, da rosa, do sabonete, não. Mas é fazer campanha em prol desse povo, em prol de projetos, em prol. Essa é a ideia, fazer campanhas em prol de. Deveríamos falar mais, fazer eventos para ajudar mais pessoas. Estocamos o maná para nós. O que é isso? Estamos guardando sempre mais do que precisamos, estamos acumulando para nós e muitas outras pessoas estão necessitadas. Oramos por nós e pelos nossos. Ou não é verdade, gente? Estamos sempre buscando os nossos próprios interesses. Essa é a ideia da música. O reino virou negócio. Algum problema nisso? De modo geral, os cristãos transformaram o reino de Deus em um negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Sei que não podemos generalizar, visto que conheço muitos pastores honestos e igrejas que cuidam de causa nobre e que ainda são fiéis a Deus. Mas ela não generalizou, a denúncia foi real. O que foi cantado de fato acontece. Em nossas ministrações, em nossa igreja, em nossas redes sociais, nós estamos sempre lutando contra esse sistema. Mas quando toca na religiosidade, os religiosos se inflamam. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. O que essa frase da canção significa, gente? É que de fato perderam o temor e banalizaram o nome do Senhor, tornando o nome do Senhor comum. As pessoas fazem oração sem reverência. Quando nós oramos, pedindo que o reino de Deus venha, que Deus se manifeste, que a vontade dele seja feita, que Jesus seja a centralidade de todas as coisas, isso se torna algo chato. Mas quando engrossamos a voz e gritamos, repreendendo o caroço, em nome do Senhor Jesus, que este caroço desapareça, que esta porta se abra. E aí, irmão, a cristandade vibra, porque acham que
Isso é a oração que vai mudar. De fato, banalizamos o nome de Deus. Prosseguindo a letra. Um evangelho de fariseus, cada um escolhe o seu. De fato, existem muitos evangelhos, mas esse não é o evangelho de Cristo. Existem muitos evangelhos. Existe o evangelho de fariseus, o evangelho de Bolsonaro, o evangelho de Lula, o evangelho de protestante, né? Que aí inclui Assembleia, Batista, Presbiteriana, um monte de coisa. O evangelho de católico, o evangelho... Irmão, existem muitos evangelhos e cada um escolhe o seu. Entende ou não? E o evangelho que deveria estar no centro, que é o de Cristo, negligenciamos e se inflamam na bolha do sistema. Ou seja, tudo isso, gente, é uma manipulação das trevas e depois dos poderosos. As mentes humanas que trabalham para manter as massas distante do evangelho de Jesus, do verdadeiro evangelho. É um sistema que corrompeu a mente das pessoas. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu. Deixa eu falar algo para você, gente. Marajó é só a ponta do iceberg, pois existe uma ilha Marajó em cada estado brasileiro. Exatamente. Aí na sua rua, na sua cidade, no seu estado, tem um João que desaparece diariamente. Nós nem nos atentamos para o tanto de estupro que acontece, mortes de pessoas inocentes, abuso de mulheres, mendigos, pessoas o tempo todo precisando de socorro e de ajuda, crianças desaparecendo em cada lugar desse Brasil e desse mundo. E nós estamos sempre calados. Por quê, pastor? Porque para nós o sofrimento alheio não importa. Nós fazemos campanha para tirar os nossos sofrimentos, os outros que se danem. Venha para cá, para sexta-feira forte. Pare de sofrer. Essas são as mensagens que nós transmitimos. Estamos sempre preocupados conosco, esperando os ceifeiros da grande seara. Nós usamos a Bíblia para condenar todo mundo, né, gente? Condenamos drogado, prostituto, pecador, mas não vamos até eles levar alimento e nem Cristo. Cadê os ceifeiros da grande seara, gente? A seara é grande e os ceifeiros são poucos. De fato, criticamos a prostituta, condenamos ela com a palavra de Deus, condenamos o pecado dela, mas não levamos Cristo até ela. Não vamos lá evangelizar e falar do amor de Jesus. Ou não somos hipócritas, gente? A Amazônia queima. E aí vem uma banda de gente dizendo, mas isso não é responsabilidade da igreja. Fica tranquilo, Apocalipse 11:18 diz que o Senhor virá destruir os que destroem a terra. A natureza, a criação é responsabilidade dos filhos de Deus. Uma criança morre, os animais se vão, superaquecido pelo ego dos irmãos. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Com essas atitudes que a igreja vem tomando, estamos expondo o corpo de Cristo à vergonha. É escândalo em cima de escândalo. O sangue não está circulando. O sangue está coagulando. Se o sangue para de correr, irmãos, de fato vamos morrendo. E o sangue de Jesus parece não correr mais na veia da igreja. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. Bom, se tem falsa, é porque tem a verdadeira. E se você faz o que a música está dizendo, é porque você é a falsa noiva. E aí faz sentido porque muitos pastores ficaram irritadinhos. Por quê? Porque existe a falsa noiva e existe a verdadeira. Só pode se irritar com a verdade aquele que é falso, contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Gente, como chamar essa música de heresia? O Cristo não espera um caráter cristão de nós, um caráter alinhado ao caráter de Cristo. O fato é que Aimee simplesmente cantou o som da liberdade e fez ecoar o pedido de socorro dessas crianças que vivem em estado deplorável todos os dias. Isso deveria ser falado diariamente. E nós, como igreja, temos que nos posicionar. Já que o governo não faz, pelo contrário, o presidente Lula revogou o programa Abrace Marajó, criado pela gestão de Bolsonaro para combater a exploração sexual de crianças no arquipélago de Marajó. Precisamos urgentemente comentar nas páginas internacionais, jornais, programas de televisão, artistas ligados a essas causas, porque se não ganhar visibilidade internacional, daqui um mês, 15 dias, 20 dias, um mês, tudo isso vai virar em nada. E não é só fazer doação não, gente. É cobrar punição de quem faz isso com as crianças. Quem vocês acham que compram órgão de criança, gente? Ou que as comercializam como produtos de prostituição no mercado negro? Isso precisa ser investigado. E as pessoas envolvidas precisam ser punidas e, se preciso, com pena capital. E acredite, muitos pastores se sentiram ofendidos.
porque eles gostam de criticar os outros, mas quando são afrontados com a verdade, seus egos são inflamados, ficam todos ouriçadinhos, né? Mas esses são os verdadeiros fariseus, porque julgam e nunca examinam a si mesmos. Apontam, julgam, criticam, mas no quesito arrependimento e mudança de vida é zero. É zero. Pastores que são verdadeiros fariseus, que falam em nome de Deus, mas vivem uma vida longe dele. Falam do reino, mas promovem a divisão do reino, gente. Acredite, esses ministros não são a igreja. Eles são os verdadeiros fariseus, porque vivem tentando encontrar textos bíblicos para justificar as suas covardias e nem para fazer as críticas a músicas não conseguem base bíblica. E aí se frustram, como o jovem rico, que não quis abrir mão de coisas e agora se tornaram combatentes contra o reino, dizendo que estão lutando pelo reino, mas na verdade estão afrontando as verdades que são ditas. Então faço um apelo, que as grandes igrejas deveriam tomar essa causa como prioridade. Muitos pastores deveriam deixar um pouco o luxo e a ostentação de lado e investir nessa causa. Aí os indoutos dizem, né? Isso não é obrigação da igreja, né? Mas veja, a Bíblia diz, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Nós somos parte da extensão do Senhor nessa terra, gente. O que o Senhor tem para fazer, Ele fará por intermédio da sua igreja. Essa música é um desabafo, é um pedido de ajuda. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Uma simples moça tocando um violão conseguiu abalar a maior parte dos pastores dessa nação. Não podemos fechar os olhos para essa situação. Na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade tem o Marajó. Vamos começar por aqui. E lembre-se, as nações entregues a si mesmas só produzem tragédias. Israel entregue a si mesmo só produz rejeição a Cristo. E a igreja entregue a si mesma só produz divisão e pecado. Jesus é o centro de tudo. Ele é a centralidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ao invés de criticarmos, deveríamos abraçar a causa. Não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião, o que você acha, compartilhar esse vídeo e marcar alguém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, o Messias.